Olha só, Lula se reuniu com representantes do MST no Palácio da Alvorada para discutir o envio de ajuda humanitária à Venezuela. O governo brasileiro já enviou 6 aviões com insumos como medicamentos, purificadores de água, itens para o hospital de campanha e mantimentos, além de bombeiros militares e cães farejadores. Dirigentes nacionais do MST, João Paulo Rodrigues e João Pedro Stedley, participaram do encontro. Vale destacar que, segundo a ditadura venezuelana, o número de mortes não chega a 4.000. Informações de um site civil indicam que ainda há 30.000 pessoas desaparecidas. Está aí na tela para vocês. Esse site, nós estamos monitorando ele desde o comecinho dessa tragédia ali na Venezuela. É uma iniciativa independente, não são dados da ditadura venezuelana, mas é importante a gente colocar aqui que ditaduras não têm ali um bom funcionamento dos seus medidores de dados. Então, a gente vem acompanhando também por esses dados. Então, a ditadura diz que o problema é de 4.000 pessoas, 4.000 pessoas não encontradas. Eu quero mostrar aqui para vocês a disparidade. Só ali, se a gente dá uma olhadinha no azul, a gente tem pessoas únicas, registros únicos de 44.000 pessoas, mais, né? Um pouquinho mais de 44.000 pessoas. Vejam ali ao lado, o quadradinho vermelho, a quantidade de pessoas ainda sem contato, ou seja, não se sabe se essas pessoas estão mortas, quais são as condições dessas pessoas. Mais de 30.000 pessoas sem informações do paradeiro delas. E ao lado, de verdinho, nós temos aí pouco mais de 14.000 pessoas que foram localizadas. Então, quer dizer, a ditadura aí da Venezuela, a doutora Kátia Magalhães maquiando os números, já era de se esperar. Agora, uma das perguntas que surge em relação a essa parceria, Lula e MST, bom, parceria eu fui modesta, fui gentil com eles, a gente sabe que é de longa data, mas o que o MST sabe de ajuda humanitária? Porque até onde eu sei, eles sabem invadir terra. Eles sabem invadir terra, eles sabem depredar empresas, companhias, ajuda humanitária, pelo amor de Deus. Lula, MST e todos os seus asséculos foram cúmplices diretos, cúmplices sem disfarce de toda essa ditadura. E num país sério, num país razoavelmente sério, MST seria caso de polícia, Lembrando que esbulho possessório é crime na nossa lei penal. É só consultar o Código Penal e verificar que eu não estou disseminando fake news. No Brasil nada sério, é caso de política. E aí a gente vê um grupo como o MST, um grupo de esbulhadores, se tornando um grupo político e, óbvio, estão fazendo isso para oferir capitalização política para seus candidatos. Por incrível que pareça, o MST, além de atuar impunemente, além de ter influência na política e nos togados, já vimos vários togados ligados ao MST, sobretudo togados indicados por Lula, o MST também tem seus políticos e nós estamos em ano eleitoral, né, pessoal? Então é hora de começar a angariar capital político. O MST não perde tempo e está se aproveitando covardemente dessa tragédia na Venezuela para angariar capital político e pedir uns votinhos implicitamente já para os seus candidatos. Que vergonha! Doutora Kátia Magalhães, ainda sobre esse assunto, é importante a gente colocar aqui que, infelizmente, eles já estão começando a ter problemas sanitários, porque, infelizmente, a gente já sabe como são as condições da Venezuela, já é um país muito precário, ainda tem essas questões sanitárias, a gente não vê um posicionamento mais contundente do governo petista, pelo contrário, o tempo todo passando a mão na cabeça. Vale ressaltar que pouquinho depois ali que o Maduro foi capturado, o Padilha, ministro da Saúde, também enviou ajuda humanitária, fingiu que nada estava acontecendo e o problema segue rolando. Quer dizer, essa colaboração aí entre duas ditaduras, né, já que nosso país não é lá essa democracia toda. São duas ditaduras colaborando, exatamente. São dois membros do Foro de São Paulo, já que a Berê falou mais cedo no Foro de São Paulo, são dois membros indisfarçáveis aí do Foro de São Paulo colaborando. Problemas sanitários, ninguém diz nada. O Ministério da Saúde não diz nada, muito menos organizações internacionais. A gente não vai ver uma manifestação da OMS sobre nada disso, por exemplo. Então, é isso, duas ditaduras colaborando
trabalhando por baixo dos panos, dados inteiramente maquiados, pessoas desaparecidas, cujo paradeiro a gente certamente não vai saber, e não vai saber nesse governo Delcy Rodrigues, que é a continuidade do governo chavista, do governo de Maduro. Continuam duas ditaduras lamentáveis. Lamentável que o Brasil tenha caído tão fundo, tenha descido tão fundo a esse abismo de autoritarismo e completo desarranjo institucional. Berenice Leite, saideira aqui para nossa audiência, tá aí, MST, Lula e Venezuela. Olha, o MST, bom, vamos começar pela questão do Brasil e Venezuela, né? A semelhança nessa maquiagem de dados. Vamos lembrar que há muito pouco tempo, servidores do nosso IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, servidores de carreira, queriam se afastar, ou que o presidente indicado por Lula, Márcio Pochmann, se afastasse do cargo, justamente porque os dados, a forma como o presidente estaria interpretando, né, de uma forma elegante de se dizer, não batia com a realidade. Então, esses servidores que não são comissionados, que não estão ali por indicação, que fazem um trabalho sério, garantem que os números hoje divulgados pelo IBGE não são confiáveis. Na Venezuela não é diferente, né? Nós vimos agora justamente nessa exposição que você trouxe, Geise. Agora, o MST, vamos lembrar, o Lula está sempre querendo passar uma imagem para a sociedade de que eles são bonzinhos, olha, eles estão plantando o arroz que nós vamos mandar toneladas para Cuba. E é interessante que eles são traídos pelos próprios números, né? Quando a gente consulta ali, por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família, que recebem cesta básica, algum tipo de benefício, é justamente famílias que vivem nesses acampamentos do MST. E aí a realidade bate a porta. Como faz sentido, se eles produzem na própria terra, eles não terem como se manter e viverem de benefícios? Está muito escancarado, né, Geise?